Muito bem, vamos lá. Olha só quem deu o ar da graça, senhorita Bira, fazendo um vídeo especial de Natal. Vamos ver do que se trata. Eu quero paz. Eu não sei você, mas eu me cansei de todas essas notícias. Eu quero paz. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bom com vocês? A gente precisa de paz. E nós brasileiros somos um povo de harmonia. O Brasil não entra em guerra porque temos a paz como nosso fundamento e por isso vamos superar toda essa polarização jamais vista no nosso país. Será? Eu quero voltar à harmonia que esse país já conheceu. Eu quero ver nesse final de ano as praças enfeitadas com aquelas luzes amarelas piscando, as crianças sorrindo e a magia do Natal nos dando a todos nós aquela esperança de um novo ano, uma nova vida, uma nova oportunidade de ser feliz. Ano que vem, durante a Copa do Mundo, eu quero ver o Brasil tomado pelas calçadas pintadas de verde e amarelo. As nossas cores, as cores da nossa bandeira que representam a nossa natureza, a nossa força, a nossa grandiosidade e a nossa beleza. Eu quero que no dia 7 de setembro de 2026 o nosso hino seja cantado, o hino da liberdade e da independência do nosso povo. Somos frutos dessa solidariedade brasileira, capaz de acolher diferentes povos que fizeram deste país continental o seu verdadeiro lar. Eu sei das mazelas da vida, eu sei das desigualdades e como é difícil. Mas somos brasileiros e não desistimos fácil. Ou melhor, não desistimos nunca. E se a vida tem sido difícil para todos nós, ano que vem eu quero todo mundo no Rio, com um sorriso no rosto, com samba no pé e a nossa alegria carnavalesca que contagia Sapucaí e toda a cidade maravilhosa. Todos os olhos vão ver e todas as bocas vão dizer que o Rio de Janeiro continua lindo e faremos de tudo para mantê-lo lindo. É a nossa cidade maravilhosa. A cidade é maravilhosa. Para quem? Pro Rio de Janeiro que começa no Leme e termina no Pontal? Do Leme ao Pontal? Não, a zona igual. sul do Rio de Janeiro? Muito grande, né? Leme tudo bem, faz sentido começar em Copacabana, a princesinha do mar. Só que tá um pouquinho decadente. Leblon eu sei que tem que ter, mas um bairro só não fica muito novela do Manuel Carlos. Já me vem a Vera Ficha dizendo que tá com dor de cabeça. Não, vamos incluir também Ipanema. É mais jovem, não é? É como uma garota linda, cheia de graça. Passa Ipanema, passa Leblon, Barra da Tijuca, aí eu já não sei. Por mim, pararia no Joá. Tem que ser no Joá porque o Luciano Huck mora lá. Ele conhece tudo quanto é celebridade, príncipe e a Angélica, que é uma ministra negra no STF. Então de Copacabana, Joá, é maravilhoso mesmo. É verdade, teve isso da Angélica mesmo, né? É uma cidade maravilhosa. Cercada de favela, crime, milícia, assassinato, tráfico, pobreza, gente feia, escandalosa, preta, gorda, suja, horrorosa, que assusta só de olhar, com aquela carona de bandido, aquela carona de bandido encardido, bandido perigoso. Porque o bandido da favela é diferente, você pode reparar. Dá até vontade de falar, meu lindo, a gente já viu aqui que você é bandido, tá todo mundo comentando, aquele mameluquinho ali, aquele cafuzinho, ele é bandido. Precisa colocar corrente, bermuda, esse chinelo Kenner horroroso de tecido no pé? Todo mundo já viu, tá todo mundo comentando, é bandido. Antes a gente falava que quem queria aparecer tinha que colocar uma melancia na cabeça. É isso que o bandido tá fazendo. Eles são com uns cabelos que na minha época nem a Nene Pipa usaria. É verdade. Falando sério, vocês lembram da caipora do Castelo Rá-Tim-Bum? Pode pesquisar. Você que é mais novinho, caipora. Pesquisa aí, depois você vem aqui me dizer se não é igualzinho o cabelo desse povo que mataram no mato lá no Rio. Eles pintam o cabelo de caipora. O povo respeita... Cara, fala nisso. Que sorriso bonito da senhorita Bira. Fala uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês viram o Fantástico ontem, mas eles estavam falando... Fizeram uma reportagem com o delegado que sobreviveu à ação do governo do Rio de Janeiro, que subiu lá o morro e resultou em 120 mortos, não foi isso? 120 ou foi 107, um número assim. Mas foi mais de 100. Só que na chamada da matéria, eles falam assim, ó... uma entrevista com o delegado que sobreviveu à emboscada, esse foi o termo, que aconteceu. Aí eu fiquei pensando, eu falei, emboscada? Mas não foi uma ação da polícia? Não foi vocês que subiram? Que parada, né? Curioso. Porque eles estão com fuzil. Sem fuzil é pior que bicha. Aquela escandalosa que fazia a franja da Rihanna. Aliás, olha que pensamento perfeito que eu tô tendo agora. Que bicha é essa? Essa bichinha que fazia o cabelo da Rihanna com aquela franjona alisada, descolorida, parecendo palha. E elas diziam, não, o importante é que eu tô loira. Horrorosa, assustava até o povo, cheia de pereba. Essa bichinha morava onde? Na favela. É coisa de favela. A favela enfeia a bicha, o bandido, até a puta. Vamos falar a verdade. A puta de luxo tá com os pelos da perna descolorido? Não tá. Até pra ser puta tem que ter classe. Puta de valor.
Pra ser bandido respeitável, tem que ter alguma elegância. Só se lembrar daquele filme Poderoso Chefão. Era terno, cartola, charuto caro. Perceba a diferença do termo bandido de colarinho branco. O nome já diz, tá de camisa social, bem vestido. O colarinho é branco, limpo, bonito, higiênico, clean. Eu nem preciso falar isso pra você porque é chovendo molhado. Esse bandido limpinho, bem vestido, a gente não gosta. A gente ama, faz campanha, vota, é homem de Deus, é deputado, é vereador, faz acordo com o bandido da... Rapaz, agora eu tô pensando aqui, gente. E o deputado Sóstenes Cavalcante, que foi encontrado R$ 400 mil, que ele disse que vendeu um imóvel e disse que esqueceu. Esqueci muita coisa pra fazer, esqueci. Com essa Selic a 15%, esqueci esse dinheiro no saco de lixo. Que parada, né? A favela, mas se veste direito. Rouba, mata, mas no escritório. Manda matar. Não suja a mão. Rouba dinheiro, é do SUS. Não sobe no morro. Ele mora na cidade maravilhosa. A cidade é maravilhosa, o morro não é. Antigamente isso falava certo. Eu moro no morro e desço pro asfalto pra cidade. É isso. É o morro e a cidade. Que cidade? A cidade é maravilhosa. Ipanema, Leblon e Joá. Ano Novo, Copacabana, com aquela velharada falida. Uma lagoa, no máximo, um Maitá. A gente não diz o que tem a ver o cu com a calça. Então, o cu e a calça tá perto, mas um é o cu e a outra é calça. É isso, é estruturalismo. Pode pesquisar. É o cu e o cozido. É o cu e a cidade. Não é morro maravilhoso, é cidade maravilhosa. Quanta dor, morte, pobreza, fome e doença estão escondidos sob o nome Cidade Maravilhosa. Em 2010, o IBGE nos contou que a população da Zona Sul do Rio de Janeiro era de 640 mil pessoas. A população total da cidade era exatamente 10 vezes maior. Só 10% da população do Rio de Janeiro vivia na Cidade Maravilhosa. Os 90% que restam não moram nos bairros do Leme ao Pontal. Não veem o barquinho deslizando no macio azul do mar. Os 90% que restam estão nas favelas ou, com sorte, em bairros dominados pela milícia, pagando taxas para terem acesso a serviços básicos e, claro, não serem mortos. A Cidade Maravilhosa não tem nada a ver com a nossa história, não nos representa, não é um bem nosso, não quer dizer nada sobre nós. Nós podemos até ir e apreciar, mas nunca faremos lar na Cidade Maravilhosa. E mesmo aqueles que conseguiram um abrigo lá não têm raízes, não nos pertence. É triste, mas é muito importante que a gente se lembre disso para que a nossa voz não enfraqueça e a gente não se esqueça o nosso caminho. Não podemos ser soterrados por ideias que querem nos unir, mas que na verdade nos calam. Muitas pessoas dizem que eu sou pessimista, derrotista, mas é que, pelas minhas lentes, a esperança é tão incapaz quanto a justiça dos homens e tão distante quanto a justiça de Deus. Assim como a paz, a esperança parece ser uma carta enviada de longe. A esperança vem com um CEP e sabe onde deixar seus verdadeiros frutos. Nos outros lugares, a esperança seduz, mas não alimenta ninguém. A harmonia e a ordem são coisas boas. A beleza e a esperança também são. Mas como chegamos até elas? Quanto tempo você tem que se deslocar para chegar à beleza da Cidade Maravilhosa? Dia 25 de dezembro é Natal em qualquer calendário, mas a magia do Natal não é para todos nós. Nas festas de fim de ano, durante a minha adolescência, eu me lembro de ir visitar a minha família na Zona Sul de São Paulo e passar na frente do Shopping Interlagos, que era um shopping bastante popular e nada luxuoso. Pela janela do carro, eu via os ônibus cheios de trabalhadores vindos do Parque Cocaia, Cantinho do Céu, Castro Alves, Varginha e outros bairros periféricos pobres e distantes. Essas pessoas faziam uma viagem de 1 hora, muitas vezes em pé, muitas vezes espremidas como sardinhas, mas as crianças estavam sempre arrumadas, penteadas, usando suas roupinhas novas. Aquelas crianças desciam do ônibus maravilhadas com as decorações que enfeitavam os arredores do shopping. Os seus olhos brilhavam tanto quanto aquelas luzes. E eu sei que o sorriso puro e inocente no rosto do filho daquela trabalhadora compensava qualquer viagem cansativa de ônibus que eles fizessem. Aquela família precisou se distanciar 1 hora da sua realidade para encontrar o Papai Noel. Mas ouvimos que a magia do Natal e a promessa de um novo ano de oportunidades são para todos nós. E não são. As praças que são enfeitadas para o Natal não são as dos pobres. Em São Paulo, nem temos praças em bairros pobres. Cara, isso é verdade, cara. Isso é muito verdade.
Aqui na minha cidade tá rolando uma parada que eu vi de longe esse final de semana e eu fiquei pensativo sobre isso, que é... criaram uma cultura aqui de uma árvore de Natal gigantesca que fica num ponto da cidade. Que é um ponto, galera, onde só é possível ir se você tiver transporte próprio. Porque, imagina você criar uma árvore de Natal no meio de um trevo de uma BR, assim, onde tem trânsito pesado. Quem é que vai parar nesse lugar? Ninguém vai parar nesse lugar. E aí é tão mal localizado que a prefeitura está presente lá para multar quem estaciona no lugar que não devia estacionar, porque é uma BR. Aí beleza, fizeram. Esse ano foram gente boa, criaram um estacionamento num aterro do lado. Que à noite fica escuro pra caralho. E que a polícia que deveria, né, a guarda municipal, o que quer que seja, que deveria estar nesse ponto pra garantir a segurança, não tá. Eles estão lá próximo da árvore pra garantir, só que ninguém mexa na fiação da árvore, tá ligado? Então, assim, é uma grande defesa de coisas e não do cidadão. Grande magia do Natal. Nós não temos árvores, não temos jardins ou orquidários. Às vezes, não temos nem ruas. As ruas das periferias estão esburacadas, rachadas, como os pés dos trabalhadores braçais do Brasil. Jardins e árvores requerem cuidado, e nós não podemos cuidar dos jardins e das árvores do nosso bairro, porque estamos cuidando dos jardins, das árvores, dos filhos, das comidas, das casas, das cuecas, das latas de lixo da cidade maravilhosa. Exato. Você que mora na periferia já deve ter visto ou ouvido seus vizinhos pobres cortando árvores e reclamando delas. Ao passo que no começo de novembro viralizaram vídeos feitos na zona oeste de São Paulo, em uma região muito rica, em que moradores protestavam pelo corte de árvores em um terreno. Os bairros ricos de São Paulo são absurdamente arborizados e as periferias não são. Exatamente. E, inclusive, isso aí é um problema de... A gente tem chamado isso de racismo ambiental. Esse é o título. Esse é o nome do negócio. Por quê? Porque você vai num bairro periférico, o calor do cacete. Por quê? Porque não tem uma árvore. Porque botaram na cabeça do pobre que para evitar transtorno, ele tem só que cortar as árvores. Aí fica um calor do cara. Olha como a vida é desgraçada com o pobre, cara. Botaram na sua cabeça que tem que cortar árvore porque dá trabalho, porque piriri, paró. E dá trabalho mesmo, afinal de contas, a gente não tem tempo porque a gente tá trabalhando na casa do Zico. Então você não tem árvore. Aí a temperatura sobe. Aí você é obrigado a comprar um bendito ar-condicionado. Se você não quiser cozinhar, você é obrigado a comprar. Aí isso encarece sua energia elétrica, que tá ficando cada vez mais cara, porque os ricos estão comprando placa solar com subsídio do governo. E aí ele paga mais barato e a energia fica mais cara pra gente. Por quê? Porque a porra dos deputados botaram um jabuti dentro da legislação que força o governo a ter que comprar energia elétrica de termoelétrica e de usina eólica, que foram construídas pensando, não, o Brasil vai precisar de X energia. Só que aí agora os classe média alta compram placa solar, essa queda no consumo faz com que os caras fiquem assim, então, governo, tu me garantiu que ia me comprar, agora tu vai ter que me comprar. Aí quem é que vai pagar a energia mais cara? Eu e você, que somos pobres. E você que é classe média que pensa assim, mas eu não precisaria, você não tá off-grid não, meu irmão. A energia que você consome durante a noite vem da distribuição. Então, olha como caminha pra gente se fuder. Então, uma falta de consciência ambiental e até estética do seu vizinho pobre cortando a árvore? Diferentemente das pessoas da zona oeste de São Paulo que até choraram quando as árvores foram cortadas, é o seu vizinho que limpa as folhas. É ele quem conserva aquela árvore. Se cai um galho no carro, ele não tem seguro. Se a calçada abrir, vai ficar aberta. A prefeitura não virá podar, limpar, conservar e muito menos consertar. Não tem ninguém por nós. E é importante lembrar, exatamente por não ter ninguém por nós, que apareceu, por exemplo, a milícia no Rio de Janeiro com a proposta de nos proteger do abuso do tráfico, das cobranças, da insegurança, da falta de infraestrutura e do medo de morrer. Nas últimas semanas viralizou um vídeo de um rapaz de Salvador. Ele diz: você pode estar pensando, como um negro está falando mal do bairro de pobre? É isso mesmo, ele continua, porque eu sei da realidade em que eu vivo. Para mim, todo negro devia sim ter esse sonho de sair da favela, porque eu não romantizo a condição em que a gente vive, de desorganização, lixo em qualquer lugar, paredão, zoada, desrespeito, criminalidade. Então, se Deus me permitir e eu tiver vida e saúde, eu vou chegar aqui em Alphaville. Ele descreve Alphaville como um bairro silencioso. Ele faz questão de mostrar a grama cortadinha
tudo. Não é, cara. Isso é o maior engano. Ó, você que nunca foi num desses bairros ricos aí, Alphaville, deixa eu te falar. Sabe por que é silencioso lá? Porque o barulho eles fazem na sua casa, não na deles. Sabe por que o pobre faz barulho na sua casa? Porque o pobre não tem pra onde sair. A gente não tem opção de sair. O rico tem um monte de balada que você não tem nem noção, que custa 500 conto a entrada. É lá que eles fazem barulho, fica maluco, usa raio, fica todo mundo doido. É por isso que você tem a ilusão de que lá é mais tranquilo, mas não é. É só porque eles têm pra onde ir, meu irmão. Ele diz, é bonitinho. Ele mostra maravilhado, olha ali, um parquinho todo limpo. Querido, foi o seu primo que limpou. Exatamente. O seu vizinho saiu 5h30 da manhã para limpar, para cortar a grama. O imposto que você está pagando está sendo usado para deixar a grama dos bairros como Alphaville cortadinha. E não tem dipirona no posto de saúde perto da sua casa para o seu filho. Na verdade, eu nem preciso desse recurso retórico. Eu não vou apelar aqui e fazer comparações desmedidas, porque o dinheiro destinado para cortar a grama, é claro que não é o mesmo que é destinado para comprar dipirona. Então, eu só vou te perguntar. Eu vou falar uma coisa aqui, senhorita Bira. Aqui na minha cidade está acontecendo isso, que é, o governo federal deveria supostamente mandar uma verba aqui do Ministério do Turismo para poder bancar show de final de ano. O prefeito, que é do partido do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, PL, resolveu contratar o Zezé de Camargo. Deu um quiprocó aí depois do Zezé de Camargo falar mal da Cida do Silvio Santos, que aparentemente, segundo o prefeito, o governo federal cortou a verba que deveria mandar. Então ele falou assim, olha só, o governo federal voltou atrás e não quer me dar a verba para contratar o Zezé de Camargo, né? Porque ele tá sozinho, né? Passado alguns dias, inclusive essa notícia do prefeito virou notícia em tudo quanto é site de fofoca. Por quê? Porque site de fofoca é só fofoca, né? Eles não têm apuração de nada. Demorou 2 ou 3 dias pro Metrópole apurar alguma coisa e o Ministério do Turismo falou assim, ó, o problema não é esse. O problema foi que a prefeitura não mandou a documentação necessária para poder mandar o dinheiro. O problema é, o prefeito disse o seguinte, ele falou assim, beleza, já que o governo federal não quer bancar a brincadeira, eu vou tirar do caixa da prefeitura e vou bancar esse 1 milhãozinho no show do Zé de Camargo. Então, a gente tá vendo um prefeito deliberadamente escolher assim, ó, 1 milhão que eu podia fazer qualquer coisa pela cidade? Não, eu quero chamar o Zezé de Camargo, um cantor que tá, desde que do Bolsonaro pra cá, reclamando de, porque o PT, porque a esquerda, apesar de que ele se abraçou com o PT e a esquerda no passado, porque é sempre assim, né? Os caras falam mal, mas é o dinheiro mais fácil pra cantor ganhar dinheiro de governo, porque não tem, se dependesse só de show mesmo, de lotar lugar, gente, não lota assim não, pô. Show de prefeitura é gostoso demais. Cachezão, 1 milhãozinho na conta, lindo demais. Tá ligado? Então, assim, é isso que a gente vê. A gente tá vendo um político que deliberadamente diz assim, mano, eu quero pagar o Zé de Camargo. É muito amor pelo Zé de Camargo, né? Eu quero o Zé de Camargo. Eu quero. Por quê? Porque ele é pró-Bolsonaro, né? Aos arredores dos condomínios de luxo, nos bairros nobres, você viu que a grama... Então a gente está vendo o poder público escolher deliberadamente, na cara de todo mundo, sabe? Não, eu quero este cantor por ideologia política, mas aí a ideologia só rola para a esquerda, né? Não, porque a esquerda é que é ideológica. O cara tá escolhendo o cara para isso, pô. Tá cortadinha. Como está a grama do seu bairro? As crianças dos ricos do Brasil... E assim, não é como se... e aqui eu preciso continuar, né? Não é como se a saúde da minha cidade tivesse um brinco, tá? Porque eu passei mal na semana passada e tinha mais de 100 pessoas para ser atendida na fila que eu cheguei. Isso 11 horas da noite, de um dia de semana. E eu passei 1 hora lá e a fila não andava. Fora outros casos. Então, assim, não é como se tivesse uma maravilha pro cara escolher assim, não, foda-se, eu quero... eu consigo gastar 1 milhãozinho só no cantor. Encontram o parquinho limpo porque nós limpamos. E as crianças dos ricos do Brasil vão ao parquinho limpo porque nós as levamos. Exatamente. A minha avó... E eu não sou contra... Eu tô interrompendo isso. Eu não sou contra ter eventos pra população como um todo, não. Eu acho que também... Cultura também é isso. Mas, pô... A mesma prefeitura que escolhe bancar 1 milhão no Zezé de Camargo... A mesma prefeitura que escolhe bancar 1 milhão no show do Zezé de Camargo, pô, tá investindo quanto em artistas locais, porra? Porque cultura local também é isso. A sua mãe, a nossa tia, levam essas crianças ricas nos parquinhos que nossos parentes limparam. E não só limparam, como construíram. E nós, filhos e netos das mulheres pobres do Brasil, estávamos em casa e não tínhamos parquinho nenhum.
Parece que é repetitivo dizer isso, mas perceba que essas falas continuam entre nós. Fora da nossa bolha, ainda é falado essa abobrinha. Por mais que seja cansativo, é importante lembrar, as mulheres do seu bairro deixam seus filhos todos os dias para serem mães dos filhos das mulheres de Alphaville. Exatamente. Os homens do seu bairro deixam seu bairro todos os dias para correr atrás de caminhão de lixo, pegando sacos com restos de comida que eles nunca terão condição de comer. Nesses sacos de lixo, eles levam restos de pizza de mais de R$100, sushi de R$200, e o dia trabalhado por um pobre brasileiro vale menos da metade disso. Exatamente. Somos nós que estamos construindo, limpando, mantendo, organizando, financiando, fazendo ficar rico. É por isso que essa cidade é maravilhosa. Nós a fazemos maravilhosa. Na novela de Manuel Carlos, no maravilhoso e pacífico Leblon, Helena, vivida por Vera Fischer, sempre precisa desmarcar seus pacientes. Ela está atribulada, passando por grande sofrimento, um turbilhão de emoções. Ela chega em casa e sua empregada pergunta: "Quer um cafezinho, dona Helena?" O clichê vem à tona. Quem cuida de quem cuida? Como está o turbilhão de emoções dessa empregada que não vê o barquinho deslizando no macio azul do mar, que não tem o corpo dourado pelo sol de Ipanema? Não é demérito nenhum limpar ou cuidar. Todos nós precisamos do cuidado, do asseio. Não é um subemprego você limpar casa. Todos nós precisamos de uma casa limpa. O cruel é a faxineira ter que se balançar porque viu o corpo de um menino estendido no chão. O que é vergonhoso é uma mãe que volta para o seu barraco, dentro do labirinto daqueles que não merecem viver, olha suas contas, sua geladeira, sente e se pergunta: "Ah, por que eu tô tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste?" Helena de Manuel Carlos diz que precisa trabalhar menos, que não consegue atender seus pacientes hoje e desmarca. É uma questão de saúde mental, física. Ela está passando por um sofrimento psicológico. Ela precisa de um tempo, de amparo para cuidar de sua saúde. E a saúde de sua empregada que desce o morro. E a saúde dos policiais que sobem o morro. Em setembro de 2025, o governador Cláudio Castro vetou o auxílio-saúde dos policiais. Os policiais do Rio de Janeiro não têm um plano médico institucional. O auxílio-saúde, justo ou não, seria para cobrir despesas médicas e psicológicas dos policiais que cuidam da cidade maravilhosa. Esse veto aconteceu 30 dias antes da operação que vimos acontecer no Complexo do Alemão. Se na ficção, Helena, filha, neta... E, inclusive, o delegado que deu entrevista ontem no Fantástico e que perdeu a perna porque tomou um tiro de fuzil, ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, agora a gente vai entrar na parte da recuperação, né, que é fisioterapia e prótese, que o Estado, ele disse isso, o governador e o Estado garantiram que vão pagar. Ou seja, parece que não é algo nem, tipo assim, o governo precisou, não, eu pago aí, ó, eu pago. Na minha cabeça, isso era algo que estava intrínseco. Pô, se os funcionários da saúde e da segurança pública não têm garantias mínimas, que porra é essa? Neta do povo bonito da Zona Sul está passando por sofrimento psicológico, o que na realidade podemos dizer dos policiais que estão morrendo e matando para garantir que a cidade continue maravilhosa. A ideia de cidade maravilhosa esconde uma realidade muito desigual e cruel, porque não representa sequer 10% do Rio de Janeiro e nos dá uma ideia de um lugar comum a todos os cariocas, silenciando problemas gigantescos que existem ali. Pavuna, Vigário Geral e até Campo Grande não vivem essa cidade que continua linda. Mas isso não importa. Supostamente representa todos os cariocas, ao mesmo tempo que esconde a realidade da maioria deles. Desse mesmo modo, temos a ideia do policial herói, que é tão cruel quanto a ideia de cidade maravilhosa. A ideia do policial herói porque morreu com apenas 40 dias na polícia, a ideia do policial herói internado porque perdeu a perna, isso esconde um sucateamento da polícia, um despreparo da inteligência do próprio Estado. Exatamente. Inclusive, ó, você que tá vendo esse corte, que você é um profissional de segurança, inclusive deixa comentário aqui se você puder, mas eu acho a ideia do policial herói erradíssima. Por quê? Porque o herói, o que o herói faz na ficção, né? O herói se coloca numa posição de extremo perigo para defender os pobres e oprimidos. Com a exceção de que na ficção, ora ficção, o herói tem superpoderes. Na vida real, o policial não tem superpoderes. Então, se ver como herói faz com que ele se coloque numa situação de perigo desnecessária. Então, porque qual é a força, entre aspas, qual é a força da força de segurança? É o poderio estratégico e a sobreposição de forças. O bandido não reage à polícia
só porque ele é a polícia. Ele não reage à polícia quando não reage porque ele foi cercado por um número muito maior de policiais. Onde ele sabe que, tipo assim, ele não tem chance alguma. Porque se ele imaginar que ele tem alguma chance, ele tende a reagir. Então, se o trabalho é estratégico bem feito, se a inteligência é bem feita, o bandido, perdi. Porque eu tô cercado... Se um bandido tá cercado por 10 policiais armados, ele, perdi. Se ele tá cercado por 1 ou 2, ele pensa, eu tenho uma chance. Então, a ideia do policial herói, ela é literalmente um tiro no pé, meu irmão. Quem vai cuidar da filha do policial morto? Do que valeu a perna arrancada do policial que subiu o morro? Essa ideia do herói está em todas as ocupações dos trabalhadores do Brasil e esconde uma real vulnerabilidade. Ao lado do policial herói, temos, por exemplo, a professora heroína. Uma professora aparece no Fantástico mostrando como ela alfabetizou 200 crianças usando manga, bombril e lama debaixo de um coqueiro porque na escola não tinha lousa, giz e teto. A reportagem diz, veja como isso é bonito, como ela é guerreira, ela ama ser professora, ela faz das tripas coração. O povo brasileiro não desiste nunca, sem giz, sem teto e até sem água, ela continua. Quem quer faz, é um exemplo de superação. Supere você também, não deixe que a sua vida difícil impeça que diga que a vida é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. Isso não é bonito, isso não é heróico, isso não deve ser celebrado. Isso mostra que nós falhamos. Nós precisamos olhar com os olhos atentos. Num país em que um jantar de um deputado custa R$2.000, não tem nada de bonito, numa professora tem que ensinar alunos na miséria do diabo. Num país em que viralizam vídeos de pessoas ricas com bolsas de R$500 mil, não tem nada de bonito em um profissional não ter o básico. Quantos influenciadores apareceram neste mês com panetones que custam mais de R$6.000? No mundo desse, nós podemos aceitar que alguém não tenha cadeiras numa sala de aula? A professora heroína, o policial herói esconde o nosso fracasso. Não é uma mostra do brasileiro que não desiste nunca. Não tem nada de bonito nisso. E nós assistimos uma reportagem distorcendo o que está acontecendo. Não é uma celebração da força do povo brasileiro. O povo brasileiro é sim forte, mas nós não precisamos, e não precisamos mesmo, viver na miséria. Essas reportagens celebrando profissionais heróis escondem o nosso fracasso. E é fracasso mesmo, cara. Ó, no vídeo do delegado sendo resgatado, descendo o morro, um policial que leva ele nas costas, o policial precisou tirar o colete e jogou o cara nas costas para poder conseguir descer. Cara, olha como a gente tá ferrado. Onde o resgate de um policial numa ação, entre aspas, planejada, precisou ser feito nas costas, pô. Por que isso precisou ser feito nas costas? Porque em um determinado momento eles tentam colocar o cara em cima de uma moto, o cara obviamente levou um tiro, o cara não tá se segurando em pé. Como é que ele vai se segurar numa moto, cara? A gente errou, mano, nisso aí, cara. Isso é a prova de que tá tudo errado, pô. Mascaram sofrimento, dor, pobreza, insegurança, desigualdade e lástima. E faz com que nós fiquemos em paz. Você não é mais uma trabalhadora sendo explorada. Você é uma heroína. Você não é um trabalhador sem direitos que está em cima de uma moto por 12 horas entregando comida e que corre o risco de a qualquer momento literalmente morrer em um acidente de trânsito. Não, você é um empreendedor. Você precisa aprender a ter educação financeira e controlar os seus gastos. Não importa que o aluguel que você paga seja R$800, enquanto você ganha 1.800. Você tem que se organizar. Você não está comprando muita brusinha na Shein? O problema não é o seu salário que quase te faz passar fome. O problema é você. Você trabalhou de segunda a sábado? Todo mundo trabalha. O seu patrão trabalha ou não trabalha? Ele não chega, dá uma olhadinha, folheia os papéis e assina os documentos? Trabalha. Não é você. E sai por aí falando que vai resolver problemas. Ah, vou sair. O termo que a gente usa aqui no Pará para isso é piruando. Os caras ficam piruando e fingem que tá trabalhando. Você que está se sustentando com o fruto do seu próprio trabalho e ainda pagando a viagem do seu patrão para a Europa. Não! E se você quiser ir para a Europa, trabalha. Quer ganhar mais? Se forma, vai para a faculdade onde o seu patrão estudou. É só fazer vestibular e pagar. Exatamente. Quer um carro com ar-condicionado? Uber, fudido. Compra o teu carro. Sabe por que eu tô falando disso aqui? Porque esses são problemas reais no Brasil. Onde existem pessoas que acham que porque elas tiveram um pouco de ascensão, elas se acham muito superior aos outros. O papai do seu patrão pagou. Quem pagar, estuda lá. Está tudo bem.
O erro, então, está em você. O seu bairro é feio por causa da mente de pobre que seus vizinhos têm. Tente sair de lá. Se você não conseguir, o erro é seu. Então fique quieto, me deixe em paz. Tudo está em ordem, tudo está em paz. Nós crescemos ouvindo e dizendo sobre uma cidade maravilhosa. É um lugar comum e tão afetivo para todos nós. É natural que quando isso é questionado, nós nos incomodemos. Mas é importante lembrar que a ideia de cidade maravilhosa esconde muita desigualdade e sofrimento. E esconde para promover um mito de harmonia e de paz. Nós nunca estivemos em paz. Exatamente. Nós nunca estivemos de braços dados caminhando e cantando. A paz precisa de silêncio. E quem fica em silêncio é quem apanha, não quem bate. Exatamente. Nunca existiu paz. A vida é desconforto, é negociação. Muitas vezes, se há paz, é porque alguém se calou. E quem tem se calado? E quem tem sido calado? As histórias que têm sido construídas para nos unir, na verdade, nos calam. Muitas histórias são construídas para nos fazer pensar em uma unidade que é artificial. Você sabe que eu tenho pregado uma união de todos nós, mas a minha pergunta tem sido: o que nos une? Como nos unir sem mascarar os nossos problemas? Como nos unir sem silenciar a maioria de nós? Eu e você só estamos vivos porque houve união. Essa é a real natureza humana. Nós dependemos uns dos outros e só estamos aqui por tudo que fazemos uns pelos outros. Quando você chega à cidade maravilhosa ou aqui em São Paulo, nos bairros centrais, você se depara com uma infinidade de prédios modernistas. Eu, que só tinha conhecido apartamentos feitos já neste século, nunca tinha visto a preciosidade de um projeto dos anos 50. São apartamentos com suas janelas enormes em fita, ambientes amplos. O sol abençoava cada cômodo de cada apartamento modernista que eu via. Pô, isso é verdade. Todo mundo aí que vê apartamento antigo aí nessas cidades maiores, São Paulo, por exemplo, fala isso. Se você puder comprar apartamento velho, de mais de 20 anos, compre, porque os novos, né, é só caixa de papelão, né? É só o grande baú. Diferentemente dos novos apartamentos. Os apartamentos novos mais caros que eu fui custavam mais de R$1 milhão. E as janelas deles eram pequenas. O sol não entra mais em um apartamento que custa mais do que metade dos brasileiros vai ganhar em sua vida inteira. Isso é questão de saúde pública. Eu, com os olhos desatentos, me perguntei: por que não fazem mais apartamentos assim? Por que não há esse esmero, esse cuidado mais? Isso aqui que é vida. Isso é o mais elegante que alguém pode viver. E é, mas quem morava nesses apartamentos? Para quem esses apartamentos foram feitos? Quando nós vemos esses prédios bonitos ou as construções grandiosas dos séculos passados que resistiram ao tempo, nós devemos ter em mente que a maioria do nosso povo não estava dentro delas. Não era assim que a maioria de nós vivíamos. E com certeza não é assim que nós viveríamos. Ou melhor, não é assim que nós vivemos. Quem tinha um apartamento modernista no centro de São Paulo ou na Lagoa, no Rio? Quem tinha esse apartamento com piso de taco e janelas enormes iluminadas pelo sol da manhã? O sol não brilha para todos. Quem hoje tem um apartamento com sacada gourmet teria tido uma casa com piso de caquinhos. Quem hoje tem um apartamento caixa da MRV sem janelas estaria numa casa mal iluminada. E quem tinha um apartamento modernista abençoado pelo sol continua tendo. O sol não brilha para todos. Temos visto uma enxurrada de vídeos de conservadores falando sobre como o mundo está feio e as casas não têm mais beleza, as cidades não estão mais elegantes, até as pessoas estão mais feias. E sendo sincero, tudo isso é verdade, mas é importante lembrar que a beleza da arquitetura clássica e desses móveis tão lindos e detalhados que os conservadores nos mostram nunca existiu para a maioria de nós. Esse passado harmonioso, feito de casas bonitas, homens fortes, mulheres de luvas brancas e felicidade sob o sol da cidade maravilhosa, não corresponde ao que quase todos nós vivíamos. Essas gravações antigas que mostram um mundo bonito e elegante, com mulheres de roupas bem desenhadas e homens de terno impecável, não era o mundo que pertenceu aos nossos bisavós. Exatamente. Inclusive, tem uma presepada aí na internet que é assim, a galera pega umas entrevistas antigas dos anos 70 ou 60 no Rio de Janeiro, aí fala assim, olha, é um repórter perguntando coisas na rua, assim, sabe? Entrevista normal, sobre transporte público, esse tipo de coisa. E aí, a pessoa que tá respondendo tá falando super bem, né? Aí os comentários, nossa, olha como as pessoas falavam super bem no passado. Deixa eu te falar uma coisa pra você, que se você viu esse tipo de vídeo, tá?
Existe um negócio na imprensa, desde que o mundo é mundo, chamado editoria. Você literalmente escolhe qual é o vídeo que vai pro ar. Vocês acham que isso não aconteceu no passado? Vocês acham que eles pegavam qualquer pessoa e falavam aí? Claro que não, né, pô? Editoria existe pra isso. É só se perguntar onde estão as gravações em vídeo da juventude dos seus avós. Não é sobre nós. Mesmo exatamente. você, um rapaz de classe média de São Paulo, que tem um sobrenome italiano, é quase certeza que não é sobre a sua família também. Eu descendo de escravos que plantavam café. E você descende de operários chão de fábrica ou de roceiros que plantavam café. Nós não descendemos dessa cidade maravilhosa. Nós a construímos, mas não viemos dela. Nós não somos essas pessoas bonitas. Nós não somos verde e amarelo. As nossas cores são branco, preto, amarelo, marrom, bege, canela e moreno jambo. A nossa bandeira jamais será vermelha porque nós gastamos o nosso vermelho no asfalto, no hospital público, no assalto, nos 8 iPhones levados na 25 de março, nos motociclistas mortos, nas mulheres degoladas, rasgadas pelos seus maridos, arrastadas por quilômetros por seus namorados, no suicídio dos nossos indígenas, que é a maior taxa de suicídio do mundo. Suicídio, madeira. As cores da nossa bandeira não nos representam. O verde não é a mata, o amarelo não é o ouro, o azul não é o céu e o branco não é nada. Jean-Baptiste Debré desenhou a bandeira do Império e é dito que as cores representavam o sangue real. Verde da Casa de Bragança, de Pedro I, e amarelo, de Habsburgo-Lorena, de Leopoldina. Não é sobre a nossa grandiosa natureza. Não é sobre nós, é sobre eles, é sobre a cidade maravilhosa, é sobre quem tem sobrenomes extensos de letras e de história, é sobre quem ainda ganha o laudêmio, a taxa que a família real recebe sobre imóveis em algumas partes do Brasil até hoje. O laudêmio é herança da administração portuguesa, mas hoje, nem em Portugal, o laudêmio existe mais. O verde e amarelo da nossa bandeira, usado para nos unir, não é sobre nós. Pelo contrário, é sobre o sangue real, que sempre teve seus interesses contrários aos do povo. Hoje, em 2025, mais de 130 anos depois do fim do Império no Brasil, o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, descendente de Pedro II, está lutando para acabar com a Justiça do Trabalho e com o Ministério Público do Trabalho, que fiscaliza e tenta defender os direitos dos trabalhadores no Brasil. O 7 de setembro, em que nós marchamos todos em uma só direção, não quis dizer nada sobre a maioria do nosso povo. Na época de 7 de setembro de 1822, quando aconteceu a nossa independência, quase 1 em cada 3 brasileiros era escravo. E continuou sendo. A independência do Brasil não nos deu nada. A independência do Brasil não deu nada ao povo negro, não deu nada aos pobres, não deu nada às mulheres. Mas quanta morte, sangue, dor, sofrimento, luto, fome, doença, pobreza não estão escondidos sob a nossa bandeira e o nosso 7 de setembro. Mas estávamos em paz. O negro no tronco, o pobre sem direito a se apropriar e trabalhar nas abundantes terras do Brasil e as mulheres incapazes. Mas estávamos em paz. O nosso hino é lindo, lindo, mas não é para nós. O Brasil não nos abraçou a todos. O Brasil jogou, e jogou mesmo, os negros que viviam no centro de São Paulo para as periferias em nome da saúde e da higiene. É o abandono dos soldados que lutaram pelo Brasil, pela união e pela paz do Brasil, que causou a primeira favela. Isso tudo pode parecer ladainha de esquerdista fedorento da Fefelete lá na USP, mas é importante lembrar disso porque hoje deputados federais que ganham mais de R$40 mil por mês compartilham imagens feitas por inteligência artificial mostrando que a favela podia ser mais bonita, limpa, higiênica, estética, mas eles dizem, o problema é que o pobre destrói. A culpa é do pobre que tem pouco apreço, que não sabe o que é bonito. Pobre destrói. Pobre é feio, sujo, doente. Aqueles moleques com aquela barrigona de verme. Os pobres são como os personagens do Zorra Total, que nós vemos todas as noites de sábado. Pobre é tosco, sem cultura, sem classe. As coisas perdem valor na mão do pobre. Publicações e mais publicações de como pobres receberam uma casa pintada e fizeram muquifos, verdadeiros cortiços, tiraram as calçadas. E por algum motivo, isso não mostra um fracasso do nosso modelo de habitação social. Por algum motivo, isso não
mostra que os urbanistas e os governantes foram retardados. Isso mostra que o pobre é o desajustado. Nunca é um problema de quem projetou. Nunca é um desconhecimento do doutor que assinou. O culpado é o povo, é o pobre. Os conjuntos habitacionais construídos na zona norte do Rio de Janeiro, inclusive na região do Complexo do Alemão, não foram muito efetivos, assim como as casas que são oferecidas pelo governo. Essas políticas não são pensadas, por exemplo, para a expansão da família e nem para o conforto da pobraiada do Brasil. Entregam casas feitas sem garagem, em um lugar com alta criminalidade. Você, estudado de classe média esquerdista com apreço pela arte, escuta até Bjork, você não faria uma garagem para proteger o carro que você comprou com tanto sacrifício, mesmo que isso te deixasse sem calçada? A sua mãe adoeceu, precisa de cuidados, a sua filha engravidou, o seu irmão perdeu o emprego. Você não vai construir um outro quarto em cima da sua casa? Quanto mais gente para ajudar financeiramente nessa casa, melhor. O puxadinho não nasce por falta de cultura ou de apreço pela estética do pobre. O puxadinho nasce por necessidade. E a necessidade nasce da falha de quem manda no Brasil. E falha porque fingimos que está tudo em paz, tudo verde e amarelo. Mas o Estado já deu uma casinha que nem devia dar. Porque o certo é você trabalhar e correr atrás. E ainda faz um puxadinho, então o problema, é claro, é o pobre. O pobre... E vou mais, senhor Itabira. Aqui na minha cidade eu vi isso acontecer. Essa presepada que é... O governo constrói casas, dessas casas que vão ser baratinhas no Minha Casa Minha Vida, só que os projetos são todos de, aparentemente, construtoras / engenheiros do sul do Brasil. Qual é o problema, gente? Eu moro no norte, aqui é quente. Sabe o que tem em cima de cada casa dessa? Um tonel gigantesco pra aquecer água. Gente, eu moro no Pará. Eu preciso de água aquecida, porra? Tá maluco? Eu só preciso abrir a torneira que a água vem quente. O pobre não é estético, não tem conhecimento, o pobre é sujo, é o diabo. O problema nunca é o eterno tapar o sol com a peneira, o eterno fazer algo só para inglês ver. Outra vez eu mascaro o fracasso, na verdade, o descaso dos ricos, daqueles que mandam no Brasil. Quem construiu a casa dos ricos foram os pobres. O pedreiro que fez essas paredes sem reboco na favela é o mesmo que edificou a Alphaville toda. Ele apenas não consegue pagar o acabamento da sua casa, porque beleza, pureza, limpeza, tudo isso é muito caro e está do outro lado da ponte. Ele precisa comer, precisa se vestir, calçar, se medicar, beber sua cachaça para esquecer que sua grama não está cortada, que a sua rua está esburacada, que ele tem todas as chances de morrer mais cedo do que o rico dono daquela casa, que ele rebocou com maestria, não só de morrer, mas de se matar. Não apenas de se matar, mas de ser morto. A ideia da grama cortada e da civilidade aparente de Alphaville, a ideia do policial herói, a ideia de cidade maravilhosa, da harmonia brasileira celebrada no 7 de setembro, esconde, na verdade, muita dor. E é como se todas essas ideias dissessem algo sobre nós, e nós internalizamos tudo isso como realmente nosso. E não é. E eu não estou falando de tomar esses símbolos, como foi o caso tão noticiado da bandeira do Brasil nas manifestações de esquerda recentemente. Enquanto os bolsonaristas levavam a bandeira dos Estados Unidos, nós levamos a bandeira do Brasil. Essa bandeira, esse conto que aprendemos, silencia uma história mais feia que bater na mãe. Mas nós somos brasileiros. Esse é o nosso território. Essa é a história que nos fez e não pode ser mudada. Mas o futuro não está dado e nós estamos em disputa. Um carioca de uma favela da Zona Norte pode chegar aqui em São Paulo e dizer como o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, pelas suas belezas naturais e praias, diferentemente de São Paulo, que só tem prédio. Esse rapaz da Zona Norte não tem acesso direto a essa maravilhosidade. E aos finais de semana, a sua locomoção até a praia é dificultada propositalmente. Mas ele cresceu escutando que ele nasceu na cidade que é o cartão postal do Brasil. Ao mesmo tempo que ele não faz parte desse cartão postal, as praias do Brasil e o futuro do Rio de Janeiro também pertencem à Zona Norte. Assim como um paulistano pode dizer, veja como são lindos esses prédios altos e imponentes de São Paulo, e essa São Paulo tão desenvolvida não pertence a ele, mas nós somos São Paulo. Então pode haver essa apropriação crítica e politizada, mas é importante lembrar, a cidade maravilhosa que continua linda não é a nossa. Devemos nos perguntar, que cidade maravilhosa? É maravilhosa para quem? Olhar os problemas com os olhos atentos e enfrentar com clareza e verdade é o primeiro passo para que todos nós possamos fazer parte efetivamente de uma cidade maravilhosa.
Não adianta criar historinha para boi dormir. Não adianta falar que a cidade é maravilhosa, a alegria do carnaval, o espírito verde e amarelo. O Rio de Janeiro tem sim praias bonitas e prédios bonitos, mas não tem nada de maravilhoso em milícia, tráfico, morte, arrastão. São Paulo tem prédios elegantes e muitas empresas, mas não tem nada de locomotiva do Brasil viver em enchente, assalto, favela e miséria. Vamos começar a olhar os problemas, porque só assim resolve. Não adianta você ficar pintando uma parede com tinta cara e bonita para esconder o mofo. Você precisa tratar o mofo para pintar a parede. E os problemas são sim escondidos por essas ideias como cidade maravilhosa, policial herói, professor heroína, passado grandioso, Brasil todo junto e misturado. Vamos olhar de frente. Nós não temos um país harmônico. Nós temos um país extremamente... Olha, outro exemplo que eu tô me lembrando aqui, cara. Quantas vezes a gente entra na internet e vê a galera do Sul reclamando do Norte e do Nordeste, porque lá a galera é muito Bolsa Família, tá ligado? Só que é o mesmo Sul que agora com catástrofe climática se fode muito. E é o mesmo Sul que quem se junta pra ajudar é Norte e Nordeste, cara. É triste isso, né, cara? Onde... tem um governador que se faz de limpinho, mas que a grande solução para enchente no Sul é bota saco de areia aí, né? Bota mais cachorro. Essa é a solução high-tech? Não. Fomos para o exterior buscar soluções. Qual é a solução? Taca o saco de areia aí. Desigual, e nós todos temos diferenças entre nós. Mas como vamos lidar com isso para que possamos pelo menos não viver em desconforto? Isso vai num lugar muito mais anterior, não só na construção dessa ideia de unidade em torno da nossa bandeira ou da cidade maravilhosa. Isso vai muito mais na base da nossa sociedade. Por exemplo, nós temos que aceitar que não há harmonia entre empregado e patrão, onde todos saem ganhando e bem. E por que isso importa nesse vídeo? Porque é o patrão que mora na cidade maravilhosa. Porque o favelado sai da favela para edificar os bairros ricos, enriquece ainda mais a cidade maravilhosa e volta para senzala à noite. E é senzala, não existe a terra das três raças, onde brancos, negros e indígenas vivem em paz, porque no Brasil a sua classe está intimamente ligada à sua cor. E você, minha amizade, que assiste, sabe que com isso eu não estou dizendo que temos que ter essa palhaçada vazia de travesti na presidência, mulher negra no STF, porque você ser travesti, você ser mulher negra não significa nada de verdade. Muitos nomes de extrema direita que estão aparecendo na Europa, na América Latina, no Sudeste da Ásia, no Japão, são mulheres. Algumas mulheres negras. Tem até... A Nicki Minaj aí, porra, agora defendendo o Trump. Nicki Minaj defendendo... Cadê aqui, ó? Cadê? A Sinop até mandou aqui, ó. Deixa eu abrir o Instagram aqui, ó. Cadê? Com a legenda maior. Aqui, ó. Nicki Minaj com a mulher do Charlie Kirk. We won't be silenced ever again. We will speak up for Christians wherever they are in this world. Cara, Cara, esse é o mundo que a gente tá vivendo, cara. Não quer realmente dizer muita coisa mais, não. E sabe por que isso acontece? Porque eu até vi uma reportagem hoje do Emicida falando sobre isso. O que acontece é que nós, que somos minorias, a gente não está se educando, não está conhecendo a história. E por não conhecer a história, a gente acha que ao ganhar dinheiro a gente ficou igual os brancos. E não ficou, cara. Ficou igual a burguesia e não ficou. O que acaba acontecendo é o que a gente está vendo, negros muito bem-sucedidos que, ao chegarem nesse momento da vida glorioso financeiramente, eles se tornam o quê? A gente chama isso aqui de chaveirinho, né? Se torna chaveirinho de branco no poder. No máximo se torna chaveirinho de branco no poder. Porque tá defendendo as mesmas ideias daqueles que nos oprimiram. E que nos oprimem até hoje. Sapatão. O diabo da Margaret Thatcher tinha uma precheca desse tamanho. Então o que eu tenho defendido é que a sua identidade por si só não te qualifica pra coisa alguma. E também não devia necessariamente te desqualificar. Eu já contei aqui no canal sobre o posicionamento da maioria das deputadas do Brasil em relação ao direito das mulheres. Mulher tem que votar em mulher? Ou mulher tem que votar em quem vai fazer política pública que ela acha que vai beneficiá-la enquanto mulher? Isso é um ponto, mas ninguém pode negar que a raça no Brasil está intimamente ligada à classe, ou eu tô errada? Também ninguém pode negar que nós sofremos um massacre diário das mulheres do Brasil pelo simples fato de elas serem mulheres. É só assistir o da Atena. E além disso, ninguém pode negar que durante muito tempo não se ouviu outra voz a não ser
a do homem branco, rico, hétero, cis, e tudo isso que os pós-modernos vivem falando, acrescentando. Cada dia aumenta mais um termo. Pra ser apresentar daqui a pouco, a gente vai parecer aquela Daenerys do Game of Thrones. Você conhece? Eu sou senhorita Bira, sou homem, cisgênero, negro, gay, endossexo, monogâmico, calossexual, alorromântico, gordo com 3 dígitos, obeso, perebento, expressão de gênero andrógena, fluida, neurotipo, tipo... Isso parece, sabe o quê? Parece descrição, como é que é? Parece videodescrição, ou audiodescrição, na verdade. Parece audiodescrição pra deficiente visual, né? Deficiência, bico de latino-americano, afroteto brasileiro, paulistano, sudestino, trabalhador esquerdista. O primeiro de minhas características. Claro, porque só você é igual você. Mas é importante lembrar todo dia que se 130 anos depois do fim do Império a família real brasileira ainda tem benefícios na lei, os negros ainda têm consequências da escravidão. Nós ainda temos pessoas vivas que foram netas de escravos. E nós temos um massacre contra as mulheres do Brasil. Nós temos que olhar isso com clareza e verdade. E isso é um grande problema porque incomoda. Incomoda até esquerdistas, porque mexe com essa ideia de paz e harmonia construída até pelo campo progressista. Exato. Nos escancaram um problema que nós sentimos que já remediamos. A minha preocupação hoje é como vamos conciliar as diferenças e nos focar no que nos é igual. Mas isso tem que ser feito com muita sinceridade, olhando de frente, com os olhos atentos e abertos. Não adianta tapar o sol com a peneira a mais. Nós temos um problema e temos que resolver. Temos um problema social prejudicando ou matando os negros, as mulheres, os LGBT, os trabalhadores pobres, inclusive brancos do Brasil. E isso não pode ser silenciado ou remediado sem cura. Não podemos mais ficar com discursos como: os maridos que mataram suas esposas são monstros. Se Joaquim Barbosa virou juiz, é só correr atrás. Nós já achamos que com fé em Deus, vida e saúde, nós vamos morar em Alphaville, porque nós vamos trabalhar, e quem trabalha enriquece. Nós já achamos que fazemos parte da festa porque nós a limpamos. Que nós somos parte da família dos nossos patrões porque eles nos tratam com palavras bonitas. Que está tudo em paz e nós todos estamos ganhando. Nós vestimos a camisa do banco onde trabalhamos e nos sentimos parte daquilo que está sendo construído ali. Aquele cargo na empresa se torna parte essencial da sua vida, da sua identidade, da sua autoestima. Até o banco numa manhã dizer que você e mais 1000 colegas estão com uma suposta baixa produtividade e agora você pode procurar novos desafios. Não é um pé na bunda, não é uma injustiça, é um layoff. E em outro cenário, você realmente se sente mal de chegar naquela chefe, naquele patrão e dizer que você foi chamado por uma vaga que paga mais. Porque se cria uma relação de afeto com a cordialidade, com essa gentileza do empregador. Como eu vou dizer que estou indo embora para ganhar mais? Mas na hora que a empresa quiser, você vai trabalhar o dia todo e no final do dia, quando você estiver cansado, vão te dizer: você está demitido, não vem amanhã. Quando eu levanto esses temas, eu estou tratando de coisas que estão sustentando a nossa maneira de viver. Porque eu estou questionando a forma que a gente encontrou de seguir em frente, apesar das mazelas da vida. Por isso, muitas pessoas se sentem deprimidas depois de um vídeo meu. Mas segundo o que eu acredito fortemente, eu preciso lembrar que nós não estamos todos juntos e misturados. Nós estamos no Vidigal, eles estão no Leblon. O cu não tem a ver com a calça. Você sabe que eu sou essa pessoa que quer que a gente se una em torno de um bem comum. Eu sei, e você sabe, que nós estamos sim muito polarizados e precisamos nos unir. Mas qual será o custo dessa união? Nós conseguimos nos unir sem que seja preciso calar a maior parte de nós? Sem que finjamos que não há problemas que obviamente existem? Nós estamos em disputa, mas sempre estivemos em disputa. Quando nós tivemos paz genuína e bem comum? No Brasil Império? Parece que não. Na República Velha? Difícil. Na ditadura de Getúlio? Na ditadura militar? Quando nós tivemos paz? Nos textos de Pero de Magalhães Gândavo, dizendo que havia alguns índios de paz quando Portugal chegou aqui para dizimar os indígenas? O que era nas cartas dos portugueses ser um índio de paz? Aceitar a exploração, escravidão, estupro, violência, morte do seu povo pela mão dos portugueses? Para quem serve a paz? Deixar seu país ser dividido e depois ter seu povo expulso, ir diminuindo seu território até te encurralar e não fazer nada? É isso que é paz? Sentar-se à mesa e pedir: você pode, por gentileza, parar de nos matar? É isso que nós devemos fazer? Ter civilidade, educação, etiqueta? É isso? É isso que é paz? Morar onde o esgoto passa na sua porta, se levantar, colocar seu uniforme branco, e tem que ser uniforme branco, porque mostra limpeza, beleza e higiene. Aí você tem que descer o morro e não reclamar. Na verdade, tem que agradecer por ser uma empregada que é considerada da família. É isso que é paz? Você trabalha de sábado?
É ruim, mas tem gente que tá sem emprego e tá comendo ovo, porque não tem dinheiro pra comprar frango. Porra, é o papo da gratidão. Cara, eu lembrei disso aqui agora, chat. Essa semana fui comer um espetinho na rua, no jantar. Tava escutando o cara da mesa ao lado, um cidadão de uns 50 anos, pelo menos, falando sobre gratidão. Ele falou assim, pô, cara, a gente tem que ser grato, né? Gratidão. E as companhias dele estavam escutando aquilo em silêncio. Aí ele começou aquela palestrinha, né? Por exemplo, ele citou esse exemplo. Sabe quem sempre teve dificuldade na vida e não desistiu? O Bill Gates! O Bill Gates sempre teve dificuldade, cara. Eu fiquei ouvindo aquilo e pensando, caraca, o Bill Gates sempre teve dificuldade, né? Tá merda! Na verdade, tem gente que trabalha de sábado e não está nem comprando ovo. Prega o que se destaca, leva martelada. É isso então? Nós temos que agradecer. Nós temos que ficar em paz, nós temos que nos contentar. Nós temos que esperar Nova Jerusalém com seus portões enfeitados com 12 pedras preciosas, enquanto 12 pedras preciosas enfeitam o pescoço da filha de um homem rico. Se eu me levanto, é inveja, é feio, é tirar a paz. Se eu me levanto e digo que não gosto, é tirar a paz. Nós vivíamos em paz, em harmonia. O Mussum era chamado de macaco e adorava. E se ele se levantasse? Aí não, acabava a paz. A paz serve para quem? Ser respeitado pode ter dois significados. Nós já sabemos disso. É clichê de esquerdista. Dizem, para ser respeitado, você precisa respeitar. Qual é o sentido de respeito? Respeito pode significar dignidade ou superioridade. Quando uma mulher, um viado, um gari diz que quer ser respeitado, que quer ser tratado com respeito, ele está dizendo que quer ser tratado como um ser humano, como um cidadão, ter direitos. Você pode respeitar a minha existência? Me respeita. Quando esses poderosos dizem que querem respeito, eles estão dizendo que querem que nós respeitemos a autoridade deles. Você sabe com quem você está falando? Me respeite. Hoje eu vim mostrar o perigo e a crueldade de ideias como Cidade Maravilhosa, o Brasil junto e misturado, verde e amarelo, o policial herói e a paz do passado. O que eu estou dizendo há vários e vários minutos é que tudo isso, e especificamente a ideia de uma cidade maravilhosa, além de esconder, justifica a brutalidade cometida dia após dia nas favelas cariocas e de todo o Brasil. O Rio de Janeiro precisa parecer lindo para que se justifique fazer qualquer coisa para mantê-lo lindo. E as operações policiais se tornam espetáculos para mostrar o suposto fim de um sofrimento e uma limpeza do cartão postal do Brasil. Não podemos perder esse cartão postal, porque esse cartão postal é de todos nós, da Pavuna a Campo Grande, Guaratiba a Bangu. É por você, é o nosso cartão postal. E para manter esse cartão postal, que é rodeado de injustiça e desigualdade, alguém tem que se calar. E como melhor fazer alguém se calar do que deixar morrer? Matar. É, meu amigo, mais uma paulada de senhorita Bira. O que dizer depois disso? O que dizer depois disso? Se inscreva nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Link para o canal da senhorita Bira, como sempre, na descrição desse vídeo. Beijos e tchau, obrigado.